Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo de introdução à análise de sistema de potência. Agora na aula 3 vamos falar um pouquinho sobre as definições, algumas definições associadas aos sistemas trifásicos, ok? Bom, um sistema de tensão trifásico e simétrico, conforme a gente viu na aula 2, é aquele cujo N, né, naquele conjunto de equações, vale 3, tá? Ele é constituído por 3 fases, tá? E as características adicionais que a gente pode associar a esse tipo de sistema é o fato de que, primeiro, um sistema de tensões trifásico e simétrico vai ser aquele no qual as tensões nos terminais dos geradores terão três características principais. Primeira, são senoidais ou cossenoidais, né, conforme a gente explicou anteriormente na aula 2. Você pode analisar sob o ponto de vista de uma senoide ou de uma cossenoide, considerando-se apenas a defasagem entre as duas funções trigonométricas, né? Eles vão possuir o mesmo valor máximo, ok? E elas estarão defasadas entre 120 graus elétricos, tá? Se você recordar da aula 2, no qual a gente falou das equações, existia aquela 2π sobre n como sendo o valor de defasagem entre duas tensões sucessivas quaisquer. Como aqui a gente está lá no sistema polifásico, né? Como aqui a gente está no sistema trifásico, então você vai ter basicamente essa defasagem valendo 120 graus, ou, se você for trabalhar em radianos, 2π sobre 3 radianos, tá? Então vamos lá, qual é o resumo desse slide? Se você tem um sistema de tensões trifásico e simétrico, né? Você vai ter, só lembrando também um pouquinho da aula 1, né? Você vai ter gerador, linha de transmissão, carga, né? Se você tem um sistema de tensões trifásico e simétrico, significa que na origem desse sistema você vai ter que ter um gerador, que esse gerador vai fornecer as tensões que vão alimentar esse sistema de tensão trifásico e simétrico, né? Então, esse gerador que está lá na entrada do sistema, ele vai ter três características básicas que foram essas que a gente explicou, né? A forma de onda que vai sair dele é senoidal ou cossenoidal. Essas formas de onda, no caso específico de tensão, elas vão possuir o mesmo, ou de corrente, né? Elas vão possuir o mesmo valor máximo e elas vão estar defasadas entre si em 120 graus ou 2π sobre 3 radianos, ok? O sistema de tensões trifásicos e assimétrico é o quê? É o sistema cujas tensões nos terminais do gerador não atendem a pelo menos uma das condições. Então perceba que não é que ele não vai atender às três, basta que ele não atenda a uma das condições, que aí o sistema deixa de ser simétrico e passa a ser o quê? Assimétrico. Então, por exemplo, se as tensões nos terminais dos geradores não forem senoidais ou cossenoidais, então o sistema deixa de ser simétrico e passa a ser o quê? Assimétrico. Se pelo menos uma das formas de onda da tensão tiver um valor máximo diferente das outras duas, novamente, você não vai estar atendendo a um desses requisitos, logo, o sistema deixa de ser simétrico e passa a ser o quê? Assimétrico. Por fim, se a defasagem entre duas tensões consecutivas quaisquer não for de 120 graus, significa o quê? Significa que o sistema deixa de ser simétrico e passa a ser o quê? Assimétrico. Então, uma vez que você entendeu as três características básicas que o gerador associado a um sistema de tensão trifásica simétrico possui, o assimétrico, basta você lembrar que, se pelo menos uma dessas condições não for atendida, o sistema deixará de ser simétrico e passará a ser o quê? Assimétrico. Okay? A figura 1 procura resumir isso, tá? O sistema de tensões trifásico ele pode ser simétrico ou assimétrico. Se for simétrico, significa que as formas de onda terão o formato senoidal ou cossenoidal, né? Elas possuirão o mesmo valor máximo e estarão defasadas entre si de quanto? 120 graus, ou, se você estiver trabalhando em radianos, né, 2π sobre 3 radianos. E se não for simétrico, for assimétrico, significa que ou não vai ser senoidal, ou não vai possuir o mesmo valor máximo, ou ainda não estarão defasadas 120 graus ou 2π sobre 3. Tá? Isso fará com que o sistema deixe de ser simétrico e passe a ser o quê? Assimétrico. Okay? Bom, agora, sob o ponto de vista da rede, né? Ele falou agora há pouco as características do gerador, né? Agora, sob o ponto de vista da linha ou rede trifásica. A linha que ele chama nada mais é do que os condutores. Linha é a linha de transmissão, né? Aula 1. E essa linha de transmissão nada mais são do que os condutores, né? Os fios que vão interligar o gerador à carga, ok? Você pode ter um sistema na qual a interligação entre o gerador e a carga ocorra a 3 fios ou a 4 fios, ok? Então, basicamente, você vai ter uma rede trifásica a 3 fios ou uma rede trifásica a 4 fios. Quando a rede trifásica for a 3 fios, esses 3 fios serão 3 fases, tá? E essas fases serão designadas de fase A, fase B e fase C. Já quando a rede trifásica for a 4 fios,
A presença do quarto fio será correspondente ao condutor neutro. Só lembrando que a gente está trabalhando no sistema trifásico, tá? Então, sistema trifásico, como a gente viu lá na aula 1, né? Sistema trifásico é aquele que é constituído por 3 fases, né? Então, a presença do quarto condutor, ou quarto fio, diz respeito ao fato de que esse sistema passará a ter o condutor neutro, né? Okay? Que também é chamado de condutor retorno, no caso aqui do estudo de IASP, né? Nada a ver com aquele retorno que a gente estuda lá em instalações de baixa tensão, né? Aqui o neutro e o retorno são a mesma coisa, só que em instalações elétricas de baixa tensão o retorno já é outra história. Mas, resumidamente, a rede pode ser a 3 fios ou a 4 fios, a rede, que são os condutores ou fios, né? Pode ser a 3 fios ou a 4 fios. Quando for a 3 fios, ela vai ser constituída de 3 fases, fase A, B e C. Quando for a 4 fios, ela será constituída de 3 fases e neutro, onde o neutro também pode ser chamado de retorno, ok? Ainda do ponto de vista da rede, dessa vez classificando a mesma como sendo equilibrada. Anteriormente, a gente falou do ponto de vista da quantidade de condutores, né? Agora a gente vai falar sobre o ponto de vista da impedância, tá? A impedância, numa rede trifásica equilibrada, ela vai ter as seguintes características. Primeiro, a impedância própria, também designada de ZP, né? Ela vai ser igual entre si. Então, a impedância dos condutores da fase A, que é chamada de ZAA, isso a gente está tratando da impedância própria, né? A impedância própria dos fios da fase A será designada de ZAA, a impedância própria dos fios da fase B, ZBB, a impedância própria dos condutores ou fios da fase C, ZCC. Então, ZAA igual a ZBB, que é igual a ZCC, que é igual a ZP, né? Onde ZP, esse P vem de própria, né? Ele quer dizer que é a impedância característica ou impedância própria dos condutores de cada fase. Quando o sistema for equilibrado, essas impedâncias próprias serão iguais, ok? A impedância mútua, que é aquela que diz respeito à impedância entre uma fase e outra, nesse caso, entre a fase A e B vai ficar ZAB, entre a fase B e C vai ficar ZBC, e entre a fase C e A vai ficar ZCA, ZAB, ZBC e ZCA, que são as impedâncias mútuas entre as fases AB, BC e CA, serão também iguais, que é outra característica da linha ou rede trifásica equilibrada, ok? A impedância própria ZP, a impedância mútua ZM. Então, resumo da novela: quando você estiver trabalhando com uma linha ou rede trifásica equilibrada, você tem que ter em mente o seguinte, que as impedâncias próprias, ZP, e as impedâncias mútuas serão iguais, né? As impedâncias próprias dizem respeito à impedância de cada fase, né? Da fase A, da fase B e da fase C. Já a impedância mútua diz respeito à impedância que será analisada entre duas fases quaisquer, né? A e B, B e C e A, ok? Quando for a 4 fios, o que é que vai acontecer? A presença do quarto fio fará com que você tenha que analisar também a impedância mútua entre o fio fase e o neutro, ok? Se a rede for trifásica equilibrada, o que é que vai acontecer? Permanecerá sendo igual, tá? Então, o sistema ou rede trifásica a 4 fios será incluído o neutro, né, como a gente viu, e agora, ao invés de você analisar AA, BB, CC ou AB, BC, CA, você vai analisar em relação ao neutro, né? Então, a rede trifásica a 4 fios, você vai ter a impedância entre a fase A e o gerador, a fase B e o gerador, a fase C e o gerador, onde esse gerador é o centro do estrela do gerador, né, o neutro, ZAG, ZBG e ZCG, aí você vai chamar de ZM. Para não confundir com o ZM da impedância mútua, que a gente viu aqui a 3 fios, então você coloca o asterisco, o apóstrofo, né? Então vai Z'. Okay? Então, Z' M seria a impedância mútua, porém entre o condutor fase e o condutor neutro, tá? Que no caso da nomenclatura que a gente está utilizando aqui, a gente vai chamar de ZAG, ZBG e ZCG, ok? A figura 2 vai resumir isso aí pra gente, tá, galera? As características da linha ou rede trifásica equilibrada. Primeiro, ela pode ser a 3 fios ou a 4 fios. Quando ela for a 3 fios, ela vai ser constituída por 3 fases. As impedâncias próprias, que a gente vai chamar de ZP, dos fios fases serão iguais entre si. E a impedância mútua, que a gente vai chamar de ZM, também serão iguais entre si. No caso da impedância própria, você vai utilizar a designação ZAA, ZBB e ZCC, tá? No caso da impedância mútua, você vai usar ZAB, BC, CA. Mútua, você vai associar de uma fase para outra, de A para B, de B para C, de C para A.
própria na mesma fase, né? A com ela mesma, B com ela mesma, C com ela mesma. Própria, ZP, mútua, ZM. Tudo isso no sistema a 3 fios, né? No sistema a 4 fios, você vai ter 3 fases e neutro, né? Esse quarto condutor vai corresponder ao neutro. E a característica dele é o fato de que a impedância mútua entre o fase e o neutro, né? A impedância mútua entre o fase e o neutro, elas serão iguais entre si, tá? Para diferenciar a impedância mútua do sistema a 3 fios, a gente vai chamar Z', né? ZM', impedância mútua dos condutores do sistema a 4 fios, onde esses condutores serão entre o fase e o neutro. E o ZM, impedância mútua entre os condutores das fases, porém no sistema a 3 fios, tá? Quando for 3 fios, 3 fases, você vai chamar de fase A, B e C. Embora você pudesse chamar de 1, 2, 3, X, Y, Z, enfim, 3 letras ou 3 números quaisquer, né? Já no sistema a 4 fios, você vai chamar de fase A, fase B, fase C e neutro, né? Que você também pode chamar de condutor retorno, ok? A linha ou rede trifásica desequilibrada, o que é que vai acontecer? Ela também vai ser a 3 ou 4 fios. O que é que vai diferenciar a rede trifásica desequilibrada da rede trifásica equilibrada? É o fato de que na rede trifásica desequilibrada, pelo menos uma das condições da rede equilibrada não será o quê? Atendida, né? Ou seja, não atendem a pelo menos uma das condições da linha ou rede trifásica equilibrada, seja na impedância própria, seja na impedância mútua. Então, voltando aqui à definição, se você tiver um sistema no qual a impedância própria, ZAA, for diferente da ZBB ou da ZCC, se as três forem diferentes entre si, ou se pelo menos uma delas for diferente, então o seu sistema deixa de ser, ou o seu sistema não, a sua linha ou rede trifásica deixa de ser equilibrada e passa a ser o quê? Desequilibrada. A mútua do sistema a 3 fios, mesma coisa, né? Se ZAB for diferente de ZBC ou de ZCA, ou se as três forem diferentes entre si, ou seja, se a impedância mútua for diferente entre si, você deixa de ter um sistema equilibrado e passa a ter um sistema o quê? Desequilibrado, certinho? Bom, se for a 4 fios, o mesmo raciocínio, né? Se o Z''M for diferente, ou seja, se a impedância, só lembrando que aqui a gente utiliza essa designação ZAG, né? Fazendo alusão ao centro estrela do gerador. Então, ó, ZAG, ZBG ou ZCG, se forem diferentes entre si, ou se pelo menos uma delas for diferente, a sua linha ou rede trifásica equilibrada passa a ser designada de linha ou rede trifásica desequilibrada, certinho? É isso que essa figura 3 procura resumir para a gente. Ó. A 3 fios ou a 4 fios, basta que pelo menos uma das características do sistema equilibrado não seja atendido para que o sistema passe a ser desequilibrado, ok? Então, ó, falamos da rede, né, dos condutores, falamos do gerador, agora falando um pouquinho da carga, tá? A carga trifásica equilibrada, ela será constituída por 3 impedâncias iguais ligadas em estrela ou em triângulo, né? Só lembrando que a ligação estrela e triângulo a gente viu lá na aula 1, tá? Carga trifásica desequilibrada significa o quê? Que as impedâncias, sejam elas em estrela ou em triângulo, não são iguais entre si. Então, galera, do ponto de vista da carga, basta que uma das impedâncias, não quero saber se é em Y ou se é em delta, basta que uma das impedâncias seja diferente das outras duas, aí o seu sistema, sob o ponto de vista da carga, ele passa a ser o quê? Desequilibrado. E se forem iguais, ele é o quê? Equilibrado. Okay? Então, a carga trifásica ela pode ser equilibrada ou desequilibrada. Quando for equilibrada, 3 impedâncias iguais, ligadas em estrela ou em triângulo, e desequilibrada, 3 impedâncias diferentes entre si. Não necessariamente as 3 são diferentes, basta que uma delas seja diferente das outras duas. Aí a sua carga deixará de ser equilibrada e passará a ser o quê? Desequilibrada. Okay? Então, é isso. Essa é a principal referência consultada e até o nosso próximo encontro.